Meus pais compraram um Bentley para minha irmã, mas nada para mim. Mas em breve eles terão uma surpresa. Eu sou Natalie Parker, 27 anos, engenheira de software que trabalhei duro por tudo que tenho. Minha irmã Vitória, 25 anos, ainda no terceiro programa de pós-graduação, acabou de ganhar um Bentley dos nossos pais. Um Bentley Continental GT de $200 mil, enquanto eu dirijo um Toyota pelo qual economizei 3 anos. Ela precisa deste carro e você ganha o seu próprio, disse mamãe com aquele gesto desdenhoso. Papai nem conseguia me olhar nos olhos. Sempre foi assim, mas eles não sabem o que descobri sobre a vida perfeita de Vitória. Em breve eles receberão uma ligação que mudará tudo. Crescendo na sombra. Crescer com Vitória sempre pareceu viver em uma sombra desde nossas primeiras memórias de infância. O padrão era claro. Eu era a responsável enquanto Vitória era a especial que precisava de atenção extra, cuidado extra, tudo extra. Nossos pais nunca disseram isso abertamente, mas suas ações falavam muito. Quando eu tinha 12 anos e Vitória tinha 10, mamãe e papai estabeleceram a rotina de eu cuidar da minha irmã sempre que saíssem. Não apenas eu nunca fui compensada por essa responsabilidade, mas também era extensivamente repreendida se Vitória reclamasse de qualquer coisa durante a ausência deles. Ela é sensível, mamãe explicava como se eu não fosse. O contraste gritante entre nossas comemorações de aniversário ainda dói quando penso nisso. Meu aniversário de 16 anos foi reconhecido com um jantar em família pequeno e um presente prático, livros de preparação para o SAT. 2 anos depois, o aniversário de 15 anos de Vitória contou com um local alugado, DJ profissional, comida de buffet e um vestido de grife que custou mais que todo o meu guarda-roupa. Papai explicou a discrepância com um casual. Você sempre foi mais discreta, Natalie. Talvez a memória mais dolorosa tenha sido quando meus pais perderam minha formatura do ensino médio. Eu era oradora da turma, programada para fazer um discurso no qual havia trabalhado por semanas. Na noite anterior, Vitória anunciou que seu recital de dança havia sido remarcado para o mesmo horário. Não houve discussão. Mamãe simplesmente disse: Vitória precisa de nós lá para apoio. Você entende, né? Fiz meu discurso para uma plateia com 2 cadeiras vazias na sessão da família, lutando pela independência. Enquanto a maioria dos adolescentes no meu subúrbio afluente recebia carros pelos aniversários ou tinha o seguro pago, comecei a trabalhar meio período aos 16, economizando cada dólar. Aos 18, havia conquistado uma bolsa de estudos acadêmica completa para a Universidade Estadual, a única maneira de custear o ensino superior, já que meus pais vinham reservando fundos universitários que misteriosamente pareciam estar disponíveis apenas para a mensalidade da Universidade Particular de Vitória. A faculdade significou liberdade, mas também luta. Morei em um apartamento apertado com 3 colegas de quarto, comendo miojo enquanto construía meu portfólio de programação até altas horas. Meus colegas festejavam enquanto eu fazia estágio em uma startup de tecnologia local, que eventualmente levou a uma posição de nível inicial após a formatura. Os próximos 5 anos foram um borrão de semanas de trabalho de 70 horas, aprendendo novas linguagens de programação nos fins de semana e subindo lentamente na escada corporativa. Cada promoção veio por mérito, não por conexões ou favores. Agora aos 27, finalmente consegui uma posição em uma empresa de tecnologia prestigiosa com um salário que me permite viver confortavelmente, embora modestamente. O caminho de Vitória. O caminho de Vitória não poderia ter sido mais diferente. Ela frequentou uma escola particular exclusiva onde suas notas medíocres eram consideradas apenas seu estilo de aprendizado. Suas caras aulas de equitação estavam desenvolvendo seu caráter segundo papai. Após o ensino médio, passou 4 anos em uma faculdade particular exclusiva, mudando de curso 3 vezes. Primeiro, História da Arte. Sou realmente apaixonada por pintores renascentistas. Depois, Psicologia. Quero entender as pessoas profundamente. E finalmente, Comunicações. É mais prático para networking. Após a graduação, Vitória anunciou que precisava de mais educação. Nossos pais acenaram com apoio e financiaram seu primeiro programa de mestrado. Depois um segundo. Agora ela está em um programa de MBA do qual está totalmente apaixonada desta vez. Entre as aventuras acadêmicas, Vitória teve vários empregos, nenhum durando mais de 3 meses. Cada saída veio com uma desculpa diferente. O ambiente não era acolhedor, o chefe não reconhecia seu potencial, ou a empresa carecia de visão. Disparidades contínuas. O padrão de tratamento preferencial se estendia a todos os feriados e ocasiões especiais. No Natal passado, Vitória recebeu roupas de grife, joias e eletrônicos. Meu presente foi uma agenda profissional e um conjunto de facas de cozinha. Presentes práticos para nossa garota prática, disse mamãe, como se fosse um elogio em vez de um reconhecimento de que dedicaram pouco pensamento ao que poderia me trazer alegria. As disparidades continuaram na vida adulta. Vitória mora em um apartamento luxuoso financiado pelos cartões de crédito deles. Enquanto isso, quando pedi ajuda para refinanciar meus empréstimos estudantes para uma taxa de juros menor, nem mesmo pedindo para pagarem os empréstimos,
Apenas assinar como avalista, papai explicou que precisavam manter flexibilidade financeira para emergências. O botox de emergência de Vitória aparentemente se qualificava. O Bentley, a gota d'água. A semana passada encontrei minha melhor amiga, Samantha, em nossa cafeteria favorita para desabafar sobre o último desenvolvimento. A pequena cafeteria com móveis descombinados e excelente expresso tem sido nosso ponto de encontro desde a faculdade. Um Bentley? Você está brincando? Samantha quase derrubou seu latte quando contei a ela. Isso não é apenas favoritismo, Nath. Isso é delirante. Mexi a meu café distraída. Eu sei. Fico me perguntando se deveria tentar terapia familiar novamente, talvez com um terapeuta diferente. O último disse aos seus pais que estavam criando dinâmicas prejudiciais e eles nunca mais voltaram. Samantha me lembrou. Talvez seja a hora de criar alguma distância pela sua saúde mental. Assenti sabendo que ela estava certa, mas sentindo aquela familiar atração da obrigação familiar. É difícil. Eles ainda são meus pais. Pais que compram um Bentley para uma filha e nada para outra, Samantha apontou. Isso não é normal nem saudável. A revelação do Bentley. O que ainda queima em minha memória é a maneira calculada como toda a revelação do Bentley se desenrolou. Começou com um texto aparentemente inocente da mamãe. Jantar em família nesta sexta, papai vai grelhar bifes. Nada em comum ali. Nossos jantares familiares mensais eram tradição desde que me mudei. Quando cheguei à casa suburbana dos meus pais, o sorriso de Vitória deveria ter sido minha primeira pista. Durante os aperitivos, ela ficou verificando o telefone e trocando olhares cúmplices com nossos pais. Mamãe parecia incomumente entusiasmada, enchendo as bebidas de todos antes que estivessem pela metade vazias e rindo alto demais das piadas cansadas de papai. Como está indo o novo projeto? Papai me perguntou durante o jantar, mas sua atenção estava claramente em outro lugar, seus olhos indo para o relógio a cada poucos minutos. É desafiador, mas interessante. Comecei explicando o algoritmo de aprendizado de máquina que estava desenvolvendo, apenas para notar que ninguém estava ouvindo. Vitória estava mandando mensagens debaixo da mesa, e mamãe estava praticamente vibrando de empolgação. Assim que terminamos a sobremesa, um cheesecake comprado na loja pelo qual Vitória recebeu elogios como se ela mesma tivesse assado, papai pigarreou. Vamos sair por 1 minuto. Temos uma pequena surpresa. A noite de primavera estava amena, a rua suburbana silenciosa exceto pelo chilrear dos grilos. E lá estava na entrada da garagem, um Bentley Continental GT reluzente em verde britânico de corrida com um laço vermelho gigante no capô. O preço de mais de $200 mil piscou na minha mente, aproximadamente 4 vezes meu salário anual. Surpresa, querida, mamãe exclamou, entregando a Vitória um conjunto de chaves com o logo Bentley. Sabemos como você tem trabalhado duro no seu MBA. A reação de Vitória foi teatral, ofegando com as mãos sobre a boca, depois pulando para cima e para baixo antes de abraçar nossos pais. Meu Deus, não acredito. É exatamente o que eu queria. Como vocês sabiam? Papai irradiava orgulho. Só o melhor para nossa garota. Isso causará a impressão certa quando você estiver se reunindo com contatos de negócios. Fiquei congelada. Minhas unhas cravando nas palmas enquanto mantinha uma expressão neutra. O contraste era impossível de ignorar. O trabalho duro de Vitória em um diploma que ela não havia completado versus meus anos de conquistas profissionais reais que nunca mereceram nem uma fração desse reconhecimento. Nathalie, não é lindo? Mamãe se virou para mim, aparentemente lembrando da minha existência. Certamente é caro, consegui dizer, minha voz firme apesar do nó na garganta. Foi então que mamãe disse a frase que ecoaria na minha cabeça por dias. Vitória precisa deste carro para networking de carreira e você ganha seu próprio caminho. Você sempre foi tão independente. Ela fez aquele gesto desdenhoso que eu havia visto milhares de vezes. O gesto que minimizava meus sentimentos enquanto simultaneamente me elogiava por não ter necessidades. Sinais preocupantes. Por mais doloroso que tenha sido o incidente do Bentley, também abriu meus olhos para algo preocupante. As redes sociais de Vitória recentemente apresentavam itens até mesmo além do que nossos pais comprariam. Uma coleção de bolsas Chanel, viagens de fim de semana para Aspen, jantares em restaurantes onde pratos principais custavam centenas. Seu programa de MBA era caro, mas não dava a ela renda disponível cara. Algo não estava batendo. Vitória também andava com uma nova turma, pessoas elegantes e polidas com descrições vagas de trabalho como consultor ou empresário. Quando perguntei sobre um amigo particularmente chamativo em um jantar familiar, Vitória ficou na defensiva. Marcos é de importação-exportação. Nem todo mundo precisa ficar codificando o dia todo em um cubículo, ela rebateu, embora eu nunca tivesse mencionado meu trabalho. Havia outras bandeiras vermelhas. Vitória atendendo ligações em tons sussurrados, saindo quando seu telefone tocava durante reuniões familiares, referências vagas a investimentos que supostamente estavam dando certo. A investigação começa. Após o incidente do Bentley, tomei uma decisão que foi tanto difícil quanto libertadora. Comecei a recusar os jantares familiares semanais.
Na primeira vez, a resposta da mamãe foi reveladora. Há bem mais sobras para nós então. Nenhuma tentativa de remarcar, nenhuma preocupação sobre perder tempo juntas. A reação de Vitória veio na forma de mensagens provocativas, perdendo o assado da mamãe, mas imagino que você esteja ocupada com seus pequenos projetos de computador. Sempre anexava uma foto dela na mesa de jantar familiar, nossos pais sorrindo orgulhosos ao lado dela. Me joguei em um grande projeto de trabalho, uma distração bem-vinda da dinâmica familiar. Também comecei a ver uma terapeuta especializada em trauma familiar, doutora Levine, que me ajudou a entender que os padrões familiares não eram minha culpa e que estabelecer limites era saudável, não egoísta. Seu valor não é determinado pela capacidade dos seus pais de enxergá-lo, doutora Levine me lembrava durante as sessões. E você tem o direito de se proteger de situações que consistentemente a machucam. Comecei a construir conexões mais fortes com minha família escolhida, amigos como Samantha, colegas que apreciavam minhas contribuições e Jason, cujo apoio inabalável me mostrou como o amor saudável parece. A descoberta. O catalisador para minha investigação veio inesperadamente numa terça-feira à noite. Jason e eu estávamos comemorando sua promoção com jantar no Elisons, um restaurante sofisticado no centro da cidade que exige reservas com semanas de antecedência. Tínhamos acabado de pedir aperitivos quando avistei Vitória do outro lado do restaurante mal iluminado, sentada em um recanto privado com 3 homens de ternos caros. Isso era incomum por várias razões. Primeiro, Vitória reclamava que o Elisons era pretensioso e chato sempre que eu mencionava gostar dele. Segundo, ela deveria estar em um grupo de estudo segundo o que disse aos pais. Terceiro, os homens com quem estava não combinavam com seu círculo social típico de estudantes de MBA elegantes. Já volto, murmurei para Jason, indo ao banheiro que providencialmente exigia passar perto da mesa de Vitória. Quando me aproximei, os olhos de Vitória se arregalaram em pânico quando me viu. Ela rapidamente reorganizou sua expressão em um sorriso que não alcançou os olhos. Nathalie, que coincidência. Sua voz estava muito alegre, muito alta. Sorri educadamente. Apenas jantando com Jason. Estes são colegas do seu programa de MBA? O homem mais velho com cabelos grisalhos e um terno sob medida que gritava dinheiro me deu um olhar calculista. Associados de negócios. Vitória está nos ajudando com algumas questões logísticas. Antes que eu pudesse pedir esclarecimentos, Vitória se levantou abruptamente. Deixe-me acompanhá-la ao banheiro, irmã. Conversar um pouco. Uma vez fora do alcance auditivo, a fachada amigável de Vitória desapareceu. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou. Comendo jantar como pessoas normais fazem em restaurantes, respondi calmamente. Quem são aqueles homens? Contatos de networking. Alguns de nós têm que construir conexões para ter sucesso, não apenas olhar para telas o dia todo. Eu estava prestes a responder quando ouvi um dos homens da mesa de Vitória dizer claramente: as entregas precisam ser melhor coordenadas. Precisamos de dinheiro limpo até sexta. Vitória notou minha expressão e praticamente me empurrou para o banheiro. Não espione minhas reuniões de negócios. É patético como você tem ciúmes do meu sucesso. Evidências acumulam. Naquela noite não consegui dormir. Às 3 da manhã abri meu laptop e comecei o que se tornaria uma investigação metódica. Criei uma planilha listando as fontes de renda conhecidas de Vitória, a mesada dos nossos pais, contra suas despesas visíveis baseadas em posts de redes sociais e conversas familiares. A discrepância era significativa e crescente. Não me orgulho do meu próximo movimento, mas a preocupação superou meus escrúpulos éticos. Usando habilidades que desenvolvi para projetos de cibersegurança no trabalho, localizei a pegada digital de Vitória em diferentes plataformas. Ela não era particularmente cuidadosa com sua segurança online, usando a mesma senha, o nome do nosso cachorro de infância mais seu ano de nascimento, para múltiplas contas. O que descobri era preocupante. Vitória tinha uma segunda conta no Instagram onde postava mais livremente, mostrando festas com os mesmos associados de negócios, pilhas de dinheiro exibidas casualmente em camas de hotel e legendas enigmáticas sobre fazer movimentos e a correria compensando. Mais preocupante era a evidência de que Vitória tinha um segundo telefone, contas que ocasionalmente apareciam no correio dos nossos pais que eu via quando os visitava. Esse nível de segurança operacional parecia extremo para uma estudante de MBA, confrontando a verdade. Usando registros públicos e referências cruzadas de redes sociais, identifiquei 2 dos homens do restaurante. Marcos Delgado, havia sido investigado 2 vezes por lavagem de dinheiro, mas nunca foi acusado. O outro, Raymond Keller, tinha conexões com uma empresa imobiliária que havia sido multada por irregularidades financeiras. O padrão estava ficando mais claro. O cronograma de viagens de Vitória, que ela documentava extensivamente online, correspondia com depósitos em dinheiro em uma conta que ela havia aberto 6 meses atrás. As cidades que visitava para eventos de networking do MBA eram as mesmas cidades onde Delgado e Keller tinham propriedades ou interesses comerciais.
Conforme as evidências se acumulavam, enfrentei um dilema moral que me manteve acordada noite após noite. Vitória era minha irmã, apesar de nosso relacionamento complicado. A lealdade familiar exigia que eu a confrontasse primeiro? E se nossos pais estivessem de alguma forma envolvidos ou em risco? E se Vitória estivesse sendo manipulada ou ameaçada? Encontrei Samantha em nossa cafeteria para conversar sobre minhas preocupações. Se o que você suspeita é verdade, está em atividade criminosa séria, Samantha disse, mantendo a voz baixa apesar do ruído ambiente do café. Lavagem de dinheiro carrega penalidades pesadas. Eu sei, suspirei, girando minha xícara de café em círculos. Mas ela ainda é minha irmã, e nossos pais poderiam estar implicados se ela estiver usando informações ou contas deles. Qual é sua evidência além da conversa no restaurante e posts de redes sociais? Samantha perguntou, sempre a prática. É circunstancial agora, admiti, mas convincente quando você vê o padrão. Talvez converse com alguém com formação jurídica antes de tomar qualquer decisão? Samantha sugeriu. Seu antigo professor, Dr. Harrison, ensinava a lei de crimes do colarinho branco, certo? Buscando orientação. Naquela tarde, me encontrei com o Dr. Harrison sob o pretexto de buscar conselhos de carreira. Após nos atualizarmos, apresentei uma situação hipotética envolvendo um membro da família potencialmente envolvido em lavagem de dinheiro. Hipoteticamente falando, o Dr. Harrison disse com um olhar cúmplice. Sua primeira lealdade deveria ser a lei e a proteção de partes inocentes que poderiam ser prejudicadas. Dinâmicas familiares complicam as coisas, mas crimes financeiros não são sem vítimas. E se os pais pudessem estar involuntariamente envolvidos, mais razão ainda para abordar isso antes que enfrentem consequências legais pelas ações de outra pessoa. Os olhos de Dr. Harrison eram gentis mas sérios. Às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer pela família é impedi-los de continuar por um caminho destrutivo. A operação. Armada com essa perspectiva, redoblei meus esforços para reunir evidências concretas. Comecei a fotografar as reuniões de Vitória com seus contatos suspeitos, usando uma lente teleobjetiva para meu telefone de ruas ou através de janelas de cafés. No próximo jantar familiar que compareci, gravei a conversa no meu telefone, fazendo perguntas cuidadosamente elaboradas sobre as conexões de negócios e viagens recentes de Vitória. Suas respostas eram vagas e contraditórias, e notei que nossos pais pareciam aceitar suas explicações sem questionamento, gratos por qualquer migalha de informação que ela oferecesse sobre sua vida. Usando filmagens de câmeras de trânsito que pude acessar através de um projeto de trabalho, rastreei os movimentos do Bentley, notando padrões de paradas em instalações de armazenamento, certas agências bancárias e reuniões em garagens de estacionamento em vez de edifícios de escritório ou restaurantes onde negócios legítimos tipicamente ocorreriam. Documentei meticulosamente uma cronologia das atividades de Vitória, cruzando referências com os movimentos de seus associados conhecidos. Pesquisei extensivamente seus históricos, encontrando conexões com crimes financeiros anteriores e empresas de fachada com padrões de transação suspeitos. Para me proteger, criei backups seguros de todas as evidências em drives criptografados armazenados em locais que só eu conhecia. Se Vitória descobrisse minha investigação, eu precisava garantir que as evidências não desaparecessem. Confronto perigoso. 3 semanas após minha investigação, decidi seguir Vitória diretamente. Numa quarta-feira à noite, quando ela havia dito aos nossos pais que estava participando de um mixer de networking, estacionei perto do apartamento dela e esperei. Às 20h37, o Bentley emergiu da garagem, Vitória ao volante usando óculos escuros apesar da hora noturna. Mantive uma distância cuidadosa, grata pelo meu Toyota discreto que não se destacaria no trânsito. Vitória dirigiu para uma área industrial nos arredores da cidade, eventualmente entrando na garagem de estacionamento de um prédio de escritórios que parecia praticamente vazio naquele horário. Estacionando do outro lado da rua, usei o zoom da câmera do meu telefone para observar Vitória se encontrar com Marcos Delgado e outro homem que não reconheci. Eles abriram o porta-malas do Bentley e o homem desconhecido colocou uma mala de ginástica dentro. A troca levou menos de 3 minutos antes de Vitória partir novamente. Sua próxima parada foi ainda mais preocupante. Ela estacionou atrás de um hotel sofisticado e entrou por uma entrada de serviço. 20 minutos depois, emergiu sem a mala de ginástica, mas carregando uma pasta elegante que não estava com ela antes. Quando Vitória parou em um posto de gasolina, aproveitei a oportunidade para chegar mais perto. Fingindo verificar o ar nos meus pneus na bomba adjacente, vislumbrei através da janela do Bentley. A pasta estava aberta no banco do passageiro, revelando pilhas de dinheiro que Vitória estava casualmente contando. Aparentemente despreocupada em ser observada no posto bem iluminado. Abaixei quando Vitória olhou para cima, escapando por pouco da descoberta. Ela fechou a pasta, abasteceu Bentley e dirigiu diretamente para casa, inconsciente da minha vigilância contínua. A confrontação. No dia seguinte, mandei mensagem para Vitória: preciso conversar. Um café no seu apartamento esta tarde?
Para minha surpresa, ela concordou prontamente. O apartamento luxuoso de Vitória era exatamente como eu esperava. Móveis caros e minimalistas, arte abstrata que combinava com sua estética do Instagram, e o aroma sutil de uma vela que provavelmente custava mais que meu orçamento mensal de supermercado. Lugar bonito, comentei, aceitando o café artesanal que ela ofereceu. Os negócios devem estar indo bem. O sorriso de Vitória não alcançou os olhos. O que você quer conversar, Nathalie? Tenho planos mais tarde. Decidi por uma abordagem direta. Te vi no Elison semana passada com alguns associados de negócios interessantes, e não pude deixar de ouvir algo sobre dinheiro limpo. A mudança no comportamento de Vitória foi imediata. Sua postura enrijeceu, e algo frio brilhou em seus olhos antes dela forçar uma risada. Espionando agora? Isso é um novo baixo, mesmo para você. Não é espionagem quando alguém fala alto em um local público, rebati calmamente. Quem eram aqueles homens, Vitória? Que tipo de logística você está ajudando eles? Negócios que você não entenderia, ela rebateu. Alguns de nós fazem networking e constroem conexões do mundo real em vez de se esconder atrás de telas de computador. Coloquei minha xícara de café no balcão. Suas redes sociais mostram muitos itens caros ultimamente. Mais do que mamãe e papai fornecem. Mais do que qualquer estudante sem emprego deveria ter. A risada de Vitória foi quebradiça. Você sempre teve ciúmes de mim. Sempre quis o que eu tenho. É patético, na verdade. Mamãe e papai veem isso também. Por que você acha que eles preferem passar tempo comigo? A farpa doeu, mas continuei. Estou preocupada com o que você está envolvida. Se é algo ilegal. Você não sabe nada sobre minha vida. Vitória me interrompeu, sua voz subindo. Simplesmente não suporta que eu seja bem-sucedida, que tenha conexões e oportunidades. Você fica julgando com seu trabalho chato e seu apartamento chato e seu namorado chato, pensando que é de alguma forma melhor porque ganha tudo. Quando me levantei para sair, Vitória bloqueou meu caminho. Se você está me investigando, pare agora. Você não tem ideia com quem está lidando ou do que sou capaz. Isso é uma ameaça? Perguntei calmamente. O sorriso de Vitória foi arrepiante. Apenas conselho fraternal. Fique na sua, Nathalie. E fique fora dos meus negócios. Quando alcancei a porta, Vitória agarrou meu braço. Sei que você tem me seguido. Meus amigos notaram seu Toyota patético. Pare agora, ou você vai se arrepender. E mamãe e papai também. Arranquei meu braço e saí sem mais uma palavra, coração disparando. Vitória sabia que eu estava investigando ela e acabará de ameaçar nossos pais. Escalada perigosa. 2 dias depois, quando sabia que Vitória tinha aula segundo sua programação escolar, tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria. Usando a chave extra que nossos pais me deram para emergências, enquanto Vitória tinha uma chave da casa deles só porque sim, entrei no apartamento de Vitória. O lugar estava imaculado como sempre, parecendo mais uma suíte de hotel do que uma casa onde alguém vive. Revirei metodicamente cuidadosa para deixar tudo exatamente como encontrei. No closet do quarto, atrás de uma fileira de sapatos de grife, descobri um painel escondido que deslizava para revelar um pequeno cofre. Meu coração acelerou enquanto considerava minhas opções. Arrombar o cofre cruzaria uma linha legal com a qual não me sentia confortável. Mas examinando o closet mais cuidadosamente, notei um pequeno caderno enfiado entre suéteres numa prateleira alta. O caderno continha o que parecia ser um livro-razão. Datas, localizações, quantias e iniciais. Uma entrada chamou minha atenção imediatamente. BXG Transporte, 50k, limpo para MD. A data correspondia com o dia após Vitória receber o Bentley Continental GT. Sob o caderno estava um envelope Manila contendo fotografias. Vitória com vários homens incluindo Marcos Delgado, todos posando na frente de diferentes carros de luxo. No verso de cada foto estava um valor, presumivelmente o valor do veículo, e um endereço. Com as mãos tremendo, usei meu telefone para fotografar cada página do caderno e o conteúdo do envelope antes de recolocar tudo exatamente como havia encontrado. Na cozinha descobri outra evidência crucial. Um telefone descartável carregando numa tomada escondida atrás da geladeira. Não toquei nele, mas o fotografei no lugar. Conforme cuidadosamente tranquei e saí do apartamento, o quadro completo estava se tornando devastadoramente claro. Vitória não estava apenas gastando dinheiro de fontes questionáveis, ela estava participando ativamente de uma operação de lavagem de dinheiro. Revelação chocante. O Bentley não era apenas um símbolo de status, era uma ferramenta para transportar dinheiro ou outros objetos de valor, escolhido especificamente porque seu status de luxo significava que era menos provável de ser parado pela polícia. De volta ao meu apartamento, analisei as provas metodicamente. O esquema era surpreendentemente simples. Vitória usava sua imagem social impecável e a reputação respeitável dos nossos pais como fachada enquanto transportava grandes quantidades de dinheiro em espécie. O dinheiro era então limpo por meio de uma série de transações envolvendo bens de luxo, imóveis ou outros itens de alto valor que poderiam ser vendidos depois com uma origem aparentemente legítima.
O programa de MBA servia como cobertura perfeita para seus encontros com associados criminosos. Qualquer reunião podia ser explicada como networking ou grupo de estudos. Suas viagens constantes para conferências de negócios permitiam que ela fizesse entregas e retiradas de valores entre estados. O mais perturbador era a evidência de que Vitória havia acessado informações financeiras dos nossos pais. Entre os documentos fotografados, havia uma cópia das declarações da carteira de investimentos deles, com certas ações destacadas, provavelmente alvos para movimentar dinheiro pelas contas legítimas, dificultando o rastreamento da origem. Isso já não era mais só sobre a Vitória. Nossos pais podiam enfrentar sérias consequências legais se suas contas ou identidades estivessem sendo usadas nesse esquema, mesmo sem saber. Se Vitória estivesse usando o Bentley, registrado no nome do nosso pai, para transportar dinheiro ilícito, ele também poderia ser implicado por conspiração criminosa. A gravidade da situação exigia mais do que minha hesitação inicial. Naquela noite, usei uma VPN segura e um serviço de e-mail anônimo para entrar em contato com a Divisão de Crimes Financeiros do FBI, fornecendo um resumo das minhas descobertas sem identificar a mim ou a Vitória. Incluí detalhes verificáveis suficientes para estabelecer credibilidade, indicando que eu tinha mais provas a oferecer assim que recebesse um canal seguro de contato. Em menos de 24 horas, recebi uma resposta da detetive Sarah Matthews, que forneceu um canal de comunicação seguro e solicitou um encontro. Após verificar suas credenciais, concordei em encontrá-la na biblioteca pública no dia seguinte. Na manhã seguinte à minha reunião com a detetive Matthews, meu celular explodiu com notificações. De alguma forma, Vitória descobriu o quanto eu sabia. Talvez ela tivesse equipamentos de vigilância no apartamento que eu não percebi, ou algum associado dela me viu com a detetive. As mensagens começaram de forma acusatória, fuçando minhas coisas, muito maduro, e rapidamente escalaram para ameaças. Você não faz ideia do que se meteu, até se tornarem perigosas. Quem interfere nos negócios costuma sofrer acidentes. A última mensagem me gelou até os ossos. Espero que mamãe e papai tenham um bom seguro. Seria uma pena se algo acontecesse com a casa deles enquanto você brinca de detetive. Imediatamente reencaminhei as mensagens para a detetive Matthews, que me aconselhou a manter as atividades normais enquanto aceleravam a investigação. Estamos rastreando Delgado há meses, ela explicou. Suas provas conectam vários casos em que estamos trabalhando. No dia seguinte, enquanto eu trabalhava, recebi uma ligação do RH pedindo que eu fosse até a segurança imediatamente. Ao chegar lá, o chefe da segurança me mostrou imagens da garagem. Vitória tentando arrombar meu carro e, quando não conseguiu, cortando meus pneus e riscando o dedo duro na pintura. Você conhece essa pessoa? Ele perguntou, preocupado. Infelizmente sim. É minha irmã. Estamos tendo um desentendimento. A equipe de segurança levou o incidente a sério, me escoltou até o carro e chamou um guincho. Enquanto eu esperava ao reboque, Vitória ligou de um número desconhecido. E isso foi só um aviso, ela disse, sem rodeios. Pare com isso ou as coisas vão piorar. Eu te denunciei à polícia por roubo. Disse que você roubou joias do meu apartamento. Vitória, você precisa de ajuda, respondi em voz baixa. Isso não vai terminar bem. Já terminou. Ela riu. Eu providenciei para que provas comprometedoras fossem encontradas no seu apartamento. Meus amigos são muito minuciosos. Liguei imediatamente para a detetive Matthews, que enviou policiais ao meu apartamento e organizou para que eu prestasse um depoimento formal. Enquanto eu estava na delegacia, Vitória fez seu movimento mais desesperado. Apareceu no meu trabalho, exigindo acesso ao meu computador. Câmeras de segurança mostraram ela gritando com a recepcionista, alegando que precisava recuperar fotos de família do meu terminal. Quando o acesso foi negado, ela ficou agressiva e acabou sendo escoltada para fora por seguranças. Seu comportamento foi captado claramente por diversas câmeras, mostrando uma mulher em colapso à medida que seu império criminoso era ameaçado. Naquela noite, a detetive Matthews me ligou com uma atualização. Vamos agir amanhã. Com base nas suas provas e na nossa investigação, conseguimos mandados para Vitória e seus associados. Precisamos que você confirme alguns detalhes finais. Passei horas no escritório do FBI revisando provas e ajudando no planejamento da operação. Vitória havia organizado uma grande entrega para a noite seguinte, a oportunidade perfeita para uma operação de flagrante. A ação foi marcada para as 19 horas em um shopping de alto padrão, onde Vitória se encontraria com Marcos Delgado e 2 outros cúmplices. Agentes disfarçados estariam posicionados por toda a área, com detetives à paisana monitorando todas as saídas. Observei tudo de uma van de vigilância enquanto Vitória chegava no Bentley, estacionando perto da entrada de serviço, como previsto. Ela saiu do carro impecavelmente arrumada com roupas de grife e carregando uma sacola de marca aparentemente vazia, provavelmente para transportar o dinheiro após a troca. Delgado chegou minutos depois, seguido pelos outros associados. Quando se aproximaram do carro da Vitória, a detetive Matthews deu o sinal. Os agentes avançaram de todas as direções, se identificando como federais.
O que aconteceu a seguir surpreendeu até os agentes mais experientes. Vitória largou a sacola e correu para o Bentley, conseguindo ligar o carro antes que os agentes a alcançassem. Acelerou de forma imprudente, quase atropelando 2 agentes ao arrebentar a barreira do estacionamento. A perseguição em alta velocidade durou 17 minutos, com Vitória desviando perigosamente entre os carros, até tentar sair por uma rampa em velocidade excessiva. O Bentley rodou e bateu no guardrail. Ela foi retirada do veículo sem ferimentos, mas em estado histérico, gritando sobre seus direitos constitucionais e exigindo seu telefonema. Esse telefonema foi para nossos pais. A detetive Matthews me ligou pouco depois de Vitória ter sido fichada na delegacia. Ela pediu para falar com seus pais. Eles estão sendo notificados agora. Talvez você queira estar presente quando eles chegarem. Cheguei à delegacia antes dos meus pais, o que me deu tempo para conversar com a detetive Matthews sobre quanto revelar sobre meu papel na investigação. Concordamos que a transparência era necessária neste ponto. Meus pais precisavam entender as possíveis implicações legais para eles mesmos. Quando meus pais chegaram, pareciam confusos e assustados. Mamãe ainda usava um avental, como se estivesse cozinhando quando recebeu a ligação. O rosto do meu pai estava pálido, sua postura normalmente confiante desmoronada em incerteza. O que está acontecendo? Onde está a Vitória? Minha mãe exigiu ao sargento da recepção, antes de me notar na sala de espera. Nathalie, por que você está aqui? O que está acontecendo? A detetive Matthews se apresentou e nos conduziu a uma sala de conferência privativa. Sua filha Vitória foi presa em conexão com uma operação de lavagem de dinheiro que estamos investigando há vários meses. Deve haver um engano, meu pai insistiu imediatamente. A Vitória é uma estudante de pós-graduação. Ela não sabe nada sobre lavagem de dinheiro. Senhor Parker, temos provas substanciais, respondeu a detetive Matthews com gentileza, mas firmeza, incluindo documentação encontrada no Bentley que a liga a criminosos financeiros conhecidos. O Bentley? A voz da minha mãe subiu uma oitava. Aquele carro foi um presente para o networking da carreira dela. Senhora Parker, esse veículo foi usado para transportar grandes quantias de dinheiro ilícito. Encontramos mais de 100 mil dólares em um compartimento oculto instalado no porta-malas. Meus pais se viraram para mim, confusão e início de raiva estampados nos rostos. Você sabia disso? Meu pai exigiu. Respirei fundo. Eu descobri. Fui eu quem avisou as autoridades. O olhar de traição em seus rostos foi imediato. Você entregou sua própria irmã? Minha mãe sussurrou. Ela estava envolvendo vocês, expliquei, mantendo a voz firme apesar das emoções. Ela estava usando a identidade do papai em algumas transações. O Bentley está registrado no nome dele. Se ela tivesse sido pega sem o meu alerta às autoridades, vocês poderiam ter sido implicados. Meus pais puderam ver Vitória brevemente antes da acusação formal. Quando saíram da sala de interrogatório, o choque em seus rostos indicava que Vitória provavelmente havia tentado manipulá-los com sua versão dos fatos. A Vitória disse que você sempre teve inveja, minha mãe disse, acusadora, enquanto estávamos no corredor, que inventou essas acusações porque não suportava o sucesso dela. Vamos sentar, sugeriu a detetive Matthews, guiando-nos de volta à sala de conferência, onde apresentou metodicamente as provas, fotografias, registros financeiros, o caderno de anotações da Vitória, comunicações com criminosos conhecidos e imagens de vigilância mostrando Vitória fazendo trocas. A operação da qual Vitória participou lavou aproximadamente 3,2 milhões de dólares nos últimos 11 meses, explicou a detetive Matthews. O Bentley foi comprado especificamente porque veículos de luxo atraem menos atenção em certos postos de fronteira e pontos de controle. O rosto do meu pai se contorceu à medida que a realidade se impunha. Ela usou nossas informações? Nossas contas? A detetive Matthews assentiu gravemente. Encontramos evidências de que suas contas de investimento foram usadas para movimentar pequenas quantias por meio de transações que aparentavam ser legítimas. Precisamos investigar se isso foi feito com o consentimento de vocês ou por meio de roubo de identidade. Nós não sabíamos de nada disso, insistiu minha mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensávamos que a Vitória estava apenas fazendo contatos para a carreira. A boa notícia, disse a detetive Matthews com suavidade, é que o alerta precoce da Nathalie nos deu tempo de documentar que vocês provavelmente foram participantes inconscientes. Se Vitória cooperar, podemos limpar o nome de vocês rapidamente. Vitória foi trazida à sala de conferência algemada para um confronto formal com a família. A irmã polida e confiante que eu conhecia havia desaparecido. Sua maquiagem estava borrada, suas roupas de grife amassadas, sua expressão misturava fúria e medo. Diga a verdade para eles. Ela exigiu assim que me viu. Diga que você sempre teve inveja, que armou tudo para mim. Vitória, interrompeu a detetive Matthews, temos imagens de você fazendo trocas com lavadores de dinheiro conhecidos. Temos seu caderno de registros. Temos o compartimento modificado no Bentley com dinheiro e vestígios de cocaína. Sua irmã não armou nada. Foi você quem fez isso.
A estratégia de Vitória mudou imediatamente. Mamãe e papai, eu fui manipulada. O Marcos disse que era só carregar pacotes por dinheiro extra. Eu não sabia o que havia dentro. Papai, que sempre tinha sido o maior defensor da Vitória, finalmente a olhou com clareza. A detetive nos mostrou seu caderno, Vitória, com datas que remontam a quase um ano. Isso não foi um erro ou manipulação. A compostura de Vitória desmoronou completamente. Tá bom. Sim, eu movi dinheiro, mas não é como se alguém tivesse se machucado. Era apenas dinheiro de empresas que queriam evitar impostos. Empresas envolvidas em tráfico humano e distribuição de drogas, corrigiu a detetive Matthews em voz baixa. O dinheiro que você estava apenas transportando vinha da exploração de pessoas vulneráveis e da venda de drogas que destroem vidas. Vitória caiu em lágrimas, finalmente admitindo o que havia feito, ainda tentando minimizar seu papel. Eu era só a mensageira. Eu não sabia de onde o dinheiro vinha originalmente. Enquanto Vitória era levada de volta à cela, meus pais permaneceram em silêncio absoluto. A dinâmica familiar havia mudado irreversivelmente em poucas horas. A filha perfeita havia sido desmascarada como criminosa, e a filha independente, que sempre foi subestimada, os havia protegido de uma possível acusação. A detetive Matthews explicou os próximos passos. Vitória enfrentava várias acusações federais, incluindo lavagem de dinheiro, conspiração e possivelmente tráfico de drogas. Diante das provas e do nível de cooperação dela, a pena mínima seria de 5 anos de prisão. As contas dos meus pais seriam congeladas temporariamente enquanto os investigadores determinavam o nível de envolvimento deles, mas meu depoimento sobre a provável inocência deles ajudaria a acelerar o processo de liberação. Quando saímos da delegacia já era bem depois da meia-noite. Meu pai parecia ter envelhecido repentinamente, apoiando-se fortemente na minha mãe para caminhar. Precisamos arrumar um advogado, murmurou ele para a Vitória. E para nós. No estacionamento, minha mãe se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. E por que você não veio falar conosco antes de ir à polícia? Vocês teriam acreditado em mim? Perguntei em voz baixa. Se eu dissesse que a Vitória perfeita de vocês era criminosa, o silêncio dela foi resposta suficiente. Os dias após a prisão da Vitória foram um borrão de consultas jurídicas, perguntas da imprensa e confrontos emocionais. Meus pais voltaram da delegacia para encontrar repórteres acampados na frente da casa, alertados por entusiastas de rádio policial que ouviram a descrição da prisão de uma mulher dirigindo um Bentley. Vitória teve fiança negada, considerada risco de fuga por causa de suas conexões internacionais e pela descoberta, em seu apartamento, de uma mala de fuga contendo dinheiro vivo, um passaporte falso e cartões pré-pagos. A promotoria estava buscando a pena máxima, usando Vitória como peça para chegar a uma organização criminosa maior. A casa dos meus pais foi revistada minuciosamente por agentes federais. Embora tenham sido tratados com respeito, a experiência foi traumatizante, ver estranhos vasculhando seus pertences pessoais, sabendo que estavam procurando provas que pudessem implicá-los nos crimes da filha. Tirei uma licença de emergência do trabalho, dividindo meu tempo entre reuniões legais e o apoio aos meus pais em estado de choque. O advogado da família, Sr. Brennan, que antes cuidava apenas de questões imobiliárias e testamentos, admitiu rapidamente que precisávamos de ajuda especializada. E isso agora é território criminal federal, explicou ele na nossa primeira reunião. Vocês precisam de alguém que seja especialista em crimes de colarinho branco. Ele recomendou Caterine Alvarez, uma ex-promotora federal que agora defendia clientes em casos semelhantes. A entrada exigida por ela era alta, US contra barra cifrão 50 mil adiantado, o primeiro de muitos acertos financeiros difíceis. Vamos ter que vender alguns investimentos, disse meu pai em voz baixa ao sairmos do escritório da senhora Alvarez. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Os mesmos investimentos que não puderam ser vendidos para me ajudar com meus empréstimos estudantis agora estavam sendo liquidados para defender a Vitória. Em poucos dias, o círculo social dos meus pais começou a encolher. Amigos que eram presença constante em seus jantares de décadas de repente passaram a ter compromissos. Vizinhos atravessavam a rua para evitar conversa. Os parceiros de golfe do meu pai começaram a remarcar o horário tradicional de jogo. 25 anos nesta comunidade, disse minha mãe com amargura, observando pela janela uma antiga amiga fingir não vê-la acenar. Basta um escândalo e eles fogem como baratas quando a luz acende. O impacto financeiro foi imediato e severo. Além dos honorários legais, meus pais descobriram que suas contas permaneceriam congeladas por semanas durante a investigação. Vitória realmente havia usado as informações pessoais dos nossos pais para abrir várias contas que movimentaram centenas de milhares de dólares em transações suspeitas. Vamos ter que vender a casa, anunciou meu pai uma noite, olhando ao redor da espaçosa casa suburbana onde eu cresci. Mesmo que as contas sejam desbloqueadas, os honorários legais vão nos arruinar. E de qualquer forma precisamos reduzir. Ofereci meu quarto extra sem hesitar. Não é grande, mas é de vocês pelo tempo que precisarem.
Sem aluguel, só ajuda com contas e mantimentos. O olhar de vergonha no rosto do meu pai foi difícil de ver. Nós é que deveríamos estar ajudando você, não o contrário. É isso que a família faz, respondi simplesmente. Se ajuda quando é necessário. Mudar meus pais para meu apartamento de um quarto foi um exercício emocional e físico de Tetris. Converti minha sala em quarto para eles, rearranjamos móveis e instalamos uma divisória para a privacidade. Minha pequena mesa de jantar virou o centro de comando da situação legal, coberta de documentos e cadernos. O período de adaptação foi desconfortável e tenso. Meus pais nunca tinham visto minha rotina de perto. Minhas corridas matinais, as sessões de programação à noite, os domingos de preparo de refeições que me sustentavam durante as semanas agitadas de trabalho. Eles pareciam surpresos com a disciplina e a organização do meu dia a dia. Você cozinha todas as refeições da semana em um dia? Perguntou minha mãe, me observando porcionar curry de legumes em potes. Economiza tempo e dinheiro, expliquei, e garante que eu coma bem mesmo nos períodos mais puxados do trabalho. Minha mãe parecia pensativa. Eu poderia ajudar com isso. Cozinhar é algo que eu realmente sei fazer. Foi a primeira vez que ela se ofereceu para contribuir com algo concreto, e aceitei com gratidão. Pequenos momentos como esse começaram a construir pontes entre nós. Meu pai teve mais dificuldade com a adaptação. Após décadas como provedor e tomador de decisões da família, ele lutava com a nova dependência. Muitas vezes o encontrava encarando nada, perdido em pensamentos. Fiquei pensando no que você disse, ele admitiu uma noite, enquanto sentávamos na minha pequena varanda, sobre se teríamos acreditado em você, caso tivesse vindo falar sobre a Vitória antes. Esperei, dando espaço para ele continuar. Nós não teríamos, ele disse, por fim. Eu não teria. Eu não queria ver quem ela realmente era. Era mais fácil acreditar na versão que criamos dela. Essas conversas difíceis se tornaram mais frequentes à medida que nos ajustávamos à nova realidade. As sessões de terapia familiar, que meus pais haviam recusado anos antes, tornaram-se um compromisso semanal. A doutora Levine nos guiava habilmente na análise dos padrões familiares que contribuíram para a situação atual. O favoritismo não prejudica apenas o filho menos favorecido, explicou ela em uma das sessões. Ele cria uma expectativa insustentável para o filho favorecido e impede que ele desenvolva resiliência e senso de responsabilidade. Minha mãe assentiu lentamente. Achávamos que estávamos apoiando o potencial da Vitória, mas na verdade estávamos ensinando que ela não precisava conquistar nada. O contraste entre minha vida e a de Vitória se tornava cada vez mais evidente para meus pais enquanto viviam comigo. Eles presenciaram de perto meu comprometimento com o trabalho, minha responsabilidade financeira, meus relacionamentos saudáveis com amigos e colegas. A narrativa da filha independente que dá conta sozinha começou a se transformar em reconhecimento da minha força e resiliência. Enquanto isso, Vitória enfrentava dificuldades para lidar com sua nova realidade. Sua estratégia inicial de negação e acusação deu lugar à barganha à medida que as provas se acumulavam. Seu advogado negociou um acordo em troca de informações sobre a organização criminosa maior, reduzindo sua pena potencial de 15 para 7 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 5. Nossa primeira visita para ver Vitória na detenção foi tensa e emocional. Ela havia emagrecido, suas roupas de grife haviam sido substituídas por um macacão padrão, e sua manicure impecável já crescia. Mas o mais marcante era a ausência da atitude de superioridade que ela sempre usou como armadura. Eu não achei que chegaria tão longe, disse ela com a voz baixa. O Marcos disse que era só mover dinheiro, trabalho fácil com bom pagamento. Você sabia que era ilegal, disse meu pai com a voz gentil, mas firme. Você tinha que saber. Vitória assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu gostava do estilo de vida, do respeito. As pessoas me tratavam diferente quando eu tinha dinheiro e contatos. Pessoas que te abandonaram no minuto em que você foi presa, apontou minha mãe. Pela primeira vez na vida vi Vitória sem máscaras. A imagem cuidadosamente construída havia desmoronado, revelando uma pessoa profundamente insegura que usava validação externa e posses materiais para preencher um vazio interior. Sinto muito, disse Vitória, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Por tudo, não só por isso. Por anos sendo horrível com você. O pedido de desculpas foi inesperado e imperfeito, mas pareceu a primeira comunicação honesta que já tivemos. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma nova rotina familiar. Meu pai saiu da aposentadoria e assumiu uma posição de consultoria em sua antiga empresa para ajudar a reconstruir as finanças. Minha mãe começou a fazer trabalho voluntário em um centro comunitário, encontrando propósito em ajudar famílias em crise. Nos revezávamos nas visitas à Vitória, levando livros permitidos e cartas dos poucos amigos que permaneceram fiéis. Meu relacionamento com Jason se fortaleceu durante a crise. Ele demonstrou uma paciência e apoio extraordinários, ajudando na mudança dos meus pais, participando das sessões de terapia quando convidado e trazendo uma sensação de normalidade em tempos caóticos. Sua família faz parte de quem você é, ele disse,
quando pedi desculpas pela confusão em nossas vidas. Não estou aqui só pelas partes fáceis. A resolução final da situação legal veio 3 meses após a prisão da Vitória. Meus pais foram oficialmente inocentados de participação consciente em qualquer atividade criminosa, embora tenham enfrentado penalidades financeiras significativas por negligência na supervisão de suas contas. As contas desbloqueadas revelaram toda a extensão dos danos, uma perda de quase $300 mil com honorários legais, multas e impostos sobre as transações ilegítimas. A casa da família foi vendida rapidamente, mas abaixo do valor de mercado devido às circunstâncias. Com o dinheiro da venda, meus pais compraram um modesto apartamento de 2 quartos, aceitando a drástica redução de padrão com surpreendente leveza. É libertador, de certa forma, admitiu minha mãe enquanto desembrulhávamos caixas no novo lar. Todas aquelas coisas que achávamos que precisávamos. Eram só coisas. À medida que nos adaptávamos à nova realidade, percebi mudanças sutis, mas significativas, na forma como meus pais me tratavam. Meu pai passou a pedir minha opinião sobre decisões financeiras, valorizando minha abordagem analítica. Minha mãe começou a reconhecer minhas conquistas, chegando a comparecer a uma cerimônia no trabalho onde fui homenageada por um grande projeto. A desigualdade material que havia definido nossa dinâmica familiar por décadas foi forçadamente equilibrada pelas circunstâncias. Mas mais importante que isso foi o reequilíbrio emocional, o reconhecimento de que sucesso não se mede por posses ou status, mas por integridade, resiliência e conexões genuínas. 1 ano após a prisão de Vitória, muita coisa havia mudado em nossas vidas. Vitória cumpria sua sentença reduzida em uma unidade de segurança mínima, após fornecer assistência substancial aos promotores, o que levou ao desmantelamento de uma grande rede de lavagem de dinheiro. Sua cooperação e bom comportamento a tornaram elegível para programas educacionais dentro do sistema prisional. Suas cartas para casa revelavam uma pessoa que mal reconhecíamos, reflexiva, humilde e cada vez mais consciente de si mesma. Ela entrou em um grupo de terapia na prisão e passou a confrontar os traços narcisistas que influenciaram suas escolhas. A terapeuta aqui diz que eu usava validação externa para evitar lidar com minhas inseguranças. Ela escreveu em uma carta. Nunca senti que tinha valor além do que as pessoas me davam por ser bonita, charmosa ou por ter coisas boas. Vitória havia formado amizades inesperadas com várias detentas de origens muito diferentes. Shanice cresceu em lares adotivos e nunca teve nada fácil, escreveu sobre sua companheira de cela. Ela está me ensinando o que é resiliência de verdade. Havia planos para a eventual libertação de Vitória, ainda distante, mas já não mais um conceito abstrato. Ela expressou interesse em usar seu conhecimento de negócios de forma legítima. Talvez na gestão de uma ONG onde suas habilidades de networking pudessem servir a uma causa válida. Meus pais haviam se adaptado surpreendentemente bem à nova vida. O apartamento era pequeno, mas confortável, decorado de forma simples com objetos significativos em vez de símbolos de status. Meu pai abraçou por completo o novo papel de consultor, encontrando satisfação em contribuir com sua experiência sem a pressão da liderança executiva. Eu devia ter feito isso há anos, admitiu durante o jantar uma noite. Estou usando meu cérebro de novo, não só gerenciando pessoas e orçamentos. Minha mãe talvez tenha sido quem mais se transformou. Seu trabalho voluntário evoluiu para uma função remunerada, coordenando serviços para famílias em situação de crise. Ela desenvolveu um interesse especial em ajudar pais de filhos adultos encarcerados, criando um grupo de apoio que se reunia semanalmente. Eu entendo a vergonha e a confusão deles, ela explicou, e posso mostrar que existe um caminho, mesmo através de algo assim. A situação financeira deles havia se estabilizado, embora em um nível muito mais modesto do que antes. A experiência havia transformado profundamente a relação deles com dinheiro e posses. Quando meu pai recebeu um bônus por um projeto bem-sucedido, eles doaram metade para um programa de educação para detentos. Minha própria carreira continuava a prosperar. O projeto em que eu trabalhava na época da prisão da Vitória foi implementado com sucesso, o que me rendeu uma promoção e um aumento considerável. Minha equipe cresceu, me dando experiência em liderança e abrindo novos caminhos profissionais. Jason e eu demos um passo importante no nosso relacionamento. Depois de uma conversa cuidadosa sobre tempo e valores, ele me pediu em casamento durante uma trilha no fim de semana, nada chamativo ou extravagante. Apenas uma pergunta sincera feita sob um céu estrelado. O anel de safira antiga havia pertencido à avó dele, carregando história e significado em vez de apenas valor monetário. A reação dos meus pais à notícia do nosso noivado refletiu a evolução deles. Em vez de perguntar sobre o tamanho do anel ou o preço, como talvez fariam com a Vitória no passado, eles perguntaram sobre nossos planos para o futuro e se ofereceram para ajudar de forma prática, como organizar os convites ou coordenar com fornecedores. Mais significativas do que quaisquer mudanças materiais foram as novas dinâmicas familiares que estávamos cuidadosamente construindo. Estabelecemos encontros familiares onde a comunicação honesta era prioridade.
Uma mudança radical em relação às interações superficiais e ressentimentos ocultos do passado. Tópicos difíceis deixaram de ser evitados e passaram a ser abordados diretamente com compaixão. Nossas visitas à prisão para ver Vitória se tornaram mais naturais, menos carregadas de tensão. Ela demonstrava interesse genuíno nas nossas vidas, fazia perguntas e ouvia as respostas em vez de redirecionar a conversa para si mesma. Começamos a planejar, ainda que timidamente, sua eventual reintegração, com expectativas realistas e limites bem definidos. O mais marcante foi a nova igualdade na forma como meus pais tratavam as duas filhas. Eles celebravam minhas conquistas sem comparações e apoiavam a reabilitação da Vitória sem encobertar seus erros. Os presentes de aniversário e de datas comemorativas passaram a ser pensados com carinho, em vez de ostentação, focados em significado, não em valor. Numa noite de domingo, após terminarmos um jantar simples no apartamento dos meus pais, meu pai ergueu o copo num brinde improvisado. Aos aprendizados que vieram do jeito mais difícil, disse ele com a voz embargada, e a filha que sempre enxergou com clareza, mesmo quando nós não conseguíamos. Minha mãe completou suavemente. E ao perdão que nos dá uma segunda chance de sermos a família que deveríamos ter sido desde o começo. Enquanto eu dirigia de volta para casa naquela noite, reflete sobre a jornada que percorremos. O caminho foi doloroso, o custo alto para todos os envolvidos, mas dos escombros da nossa antiga dinâmica familiar, algo mais saudável e autêntico estava surgindo. O Bentley, símbolo de tanto favoritismo, materialismo e, por fim, atividade criminosa, já era coisa do passado, apreendido como prova e leiloado pelo governo. No lugar dele havia algo muito mais valioso, uma família aprendendo, pouco a pouco, que amor não se mede por posses, mas por respeito, apoio e compreensão. Pensei em como essa história poderia ter terminado de outra forma, com afastamento definitivo, com pais que nunca reconheceriam seu papel na disfunção familiar, com uma irmã completamente perdida para seus piores impulsos. Em vez disso, todos nós estávamos fazendo o trabalho difícil de reconstrução com mais consciência e intenção. Ao estacionar no meu prédio, enviei um pensamento silencioso de gratidão à dor que nos forçou a mudar. Às vezes, as circunstâncias mais devastadoras criam a oportunidade para o crescimento mais significativo. E às vezes, a pessoa que parece menos favorecida é justamente quem a família mais precisa quando tudo desmorona.